Tá no Sport TV? Tá. Pois eu vou falar pra ele. Não esqueça até hoje, porque ele tá me devendo um negocinho que ele prometeu se a gente fosse campeão da Libertadores. E esse cara aqui, ó, também tava precisando. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, eu não sei como treinar. Você ganhou como treinador? Decisão de pênalti? Não, ainda não. É a primeira decisão de pênalti que ele ganha, cara. Tem um bom goleiro, ajuda. Então, obrigado. Você merece, cara. Tá obrigado. Louco. Tá louco, Parabéns. Isso aqui é um ídolo eterno, tá louco. E assim, muito feliz e obrigado a todos, minha esposa, todo mundo, minha família que me apoiou. Obrigado, valeu. Temos que comemorar sim. Quer falar aí o que o Galvão tá te devendo ou não? Oi? Quer falar o que o Galvão tá te devendo ou não? Uma caixa de vinho, ele sabe. Valeu. Aí, Luiz Diego Alves. Aí, hoje temos a volta. Depois de 14 meses afastado, volta do meu amigo Galvão Bueno, que fez essa transmissão na TV Globo. Bem-vindo de volta aí, Galvão. Flamengo sempre eu hei de ser. Vai caber todo mundo aí? Ana Thaís Matos, a festa rubro-negra em Brasília. É muito legal, Luiz, a gente ouvir o Diego Alves falando, né? Porque ele passou por um processo envolvendo o contrato. Pegou um momento também que o Hugo Moura despontou ali, né? Começando, jogando bem, né? E foi muito questionado, de fato, muito pela idade. Mas a gente nunca pode esquecer a trajetória e a história de cada um, né? O Diego Alves sabe tudo que ele representa com a camisa do Flamengo, tudo que ele fez para chegar onde ele chegou. É um dos grandes atuando aqui no futebol brasileiro e com certeza ainda tem muito a dar com a camisa desse time. E hoje ficou bem clara aí com essa sequência incrível de pênaltis defendidos nessa disputa da Supercopa, né? A gente tem que sempre lembrar e enaltecer a trajetória de um goleiro, de um profissional como é o Diego Alves. Luiz. Sim. Estamos aqui agora com o Rodrigo Caio, autor do pênalti que deu o título ao Flamengo. Rodrigo, depois de todo esse tempo se recuperando por lesão, voltando no último jogo, estando presente agora e cobrando o pênalti decisivo, teve que ter bastante sangue frio ali, né? Cara, primeiro agradecer somente a Deus por me dar força todos os dias. A gente sabe, o esporte de alto rendimento, as lesões são constantes e a gente precisa ser forte o suficiente para superá-las. Tive um momento difícil, mas tudo valeu a pena porque hoje estar presente numa final tão importante como essa é sempre gratificante. Infelizmente ali participei do segundo gol, né? Uma jogada dividida com o Rony, na minha visão uma jogada normal. Lógico que preciso olhar novamente, mas eu acho que foi uma disputa de bola. Mas infelizmente naquele momento tomamos o segundo gol e o jogo ficou totalmente aberto. Mas Deus é justo, me deu uma segunda oportunidade nas cobranças de pênalti, ser o último batedor para finalizar a partida. E graças a Deus eu tive a capacidade de completar o gol e ser campeão. O que representa esse título aí para o Flamengo no começo de temporada, diante de um rival como o Palmeiras e numa partida tão disputada? Primeiro, mostra a força e a união desse grupo. Cheguei em 2019 com o propósito em fazer história no Flamengo. E esse grupo vem fazendo. Um grupo especial, diferente, que nunca se contenta pelo que tem, sempre vai em busca de mais. E tenho certeza que não para por aqui. Um jogo extremamente difícil, onde conseguimos tirar forças, conseguimos uma vitória e um título muito importante para a nossa temporada. E sem dúvidas vamos por mais nessa temporada tão especial. Tá aí o Rodrigo Caio, Luiz. Eu já vou aproveitar para falar. Opa, vai você, Lívia. Uma vez Flamengo, Tá bom. sempre Flamengo. Flamengo sempre. Você curtiu a festa rubro-negra em Brasília. Flamengo bateu o Palmeiras nos pênaltis. No gramado, o André Barroso, a Lívia Laranjeira. E vamos agora para a premiação. Bom, é feio isso, né? Os outros ficam xingando, não sei quem convidou tanta gente para estar aqui hoje. A gente tá no meio de uma Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado Vamos falar de futebol, né? Mas a gente tá chateado, tá triste, mas vale ressaltar o desempenho da equipe que foi de excelência, de alto nível. Tivemos as maiores chances de ganhar o jogo, assim como o Flamengo também teve ali no segundo tempo. Mas o Palmeiras teve as maiores chances do jogo, faltou um pouquinho mais de capricho. Entender que também a segunda partida nossa da volta das férias.
muita coisa a gente tem para melhorar. Felizmente, pênalti é detalhe, às vezes está um pouco mais cansado, a perna mais pesada, final de jogo, e hoje a gente não foi feliz, mas não podemos deixar isso nos abater, saber que a gente fez uma grande partida, jogou bem. Infelizmente não vencemos e às vezes quando não vence se apaga muita coisa. Então agora vamos descansar e pensar quarta-feira que a gente tem um título importante para decidir, e esse é o nosso objetivo agora. É isso, obrigado, Lívia. Vou perguntar aqui para o Bruno Henrique, ele que saiu antes do fim do jogo, foi difícil acompanhar essa disputa de pênaltis de fora, né? Cara, é muito difícil estar aqui vendo os companheiros, né, lá dentro, batendo os pênaltis. Mas graças a Deus, nosso time tem uma estrela muito grande, cara. E a gente consagrou aí bicampeão desse torneio tão grande. A gente fica muito feliz por estar conquistando o título com essa camisa que é tão grande, cara. E a gente vai continuar marcado nessa era do Flamengo. Um jogo entre grandes clubes muito fortes e muito disputado, né, Bruno? Cara, hoje sem sombra de dúvida, Flamengo em primeiro lugar, melhor time do Brasil, e o Palmeiras é um timaço também, merece o respeito, e é dentro de campo, a gente conseguiu jogar e treinar o que a gente fez, e graças a Deus, pênalti, a gente tem um goleiro excepcional, e a gente conseguiu esse título aí mais uma vez. Tá aí o Bruno Henrique, Luiz. Valeu, André. O craque da partida foi Arrascaeta. Ganhou um carro aí o Arrasca. Participou dos 2 gols do Flamengo, né? Primeiro ele recupera a bola e dá ao Felipe Luiz na jogada do gol do Gabigol. E depois ele marca o segundo no último instante do primeiro tempo. Melhor jogador em campo de Arrascaeta. Luiz? Pois não. Não, fazer só uma observação aqui do Everton também, né, do time do Palmeiras. Acho que nós tivemos aí um grande jogo, então vale destacar isso também, né? O Flamengo foi campeão, o Diego foi um dos protagonistas, mas também o Everton participou muito, né? Fez 2 grandes defesas ali que evitaram a vitória do Flamengo, né? Os gols do Flamengo, vamos dizer, no tempo normal. Então tem que destacar também aí a boa atuação do time do Palmeiras também, que engrandeceu ainda mais e que engrandece ainda mais o título do Flamengo. Sem dúvida, PVC. Os 2 times poderiam ter vencido nos 90 minutos. Foi um jogo de 31 finalizações. Quando o Everton diz que o Palmeiras teve as chances mais claras, o Palmeiras teve mais finalizações. Foram 14 finalizações, 7 no alvo. Só que o Flamengo chutou bola na trave com o Vitinho. Teve a finalização do Gabigol no finalzinho da partida que o Everton puxou quase dentro do gol. Foi um jogo de muitas alternâncias. Teve aquela do Gabigol que você quase gritou gol. Aquela que ele erra. Aquela que o narrador foi muito bem, porque percebeu que a bola não tinha entrado, apesar de tocar na rede por fora. Então foi um jogo especial. Foi uma decisão aguardada pelo encontro dos 2 melhores times do Brasil e uma decisão que ficou à altura dos 2 melhores times do país nesse momento. Vamos agora para a entrega de medalhas para o time vice-campeão Palmeiras, que leva 2 milhões para casa. A premiação do Palmeiras é uma premiação de 2 milhões. Breno Lopes puxando a fila do Palmeiras. Tá aí o herói da Libertadores. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do azul. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo. Marcos Rocha recebendo a sua medalha. Vamos com a premiação do Palmeiras. Pois não. Ouvi aqui o Gabi. Gabi, mais um gol contra o Palmeiras, mais um gol na sua conta de artilheiro do Flamengo. E o Palmeiras continua sendo sua vítima preferida, né? Eu gosto de jogo grande, gosto de final. Eu acho que foi muito importante o gol, foi muito importante eu bater o 5º pênalti também ali para poder empatar e levar para as alternadas. Mas eu sempre falo que eu divido isso com meus companheiros, sem eles isso não aconteceria. Mas realmente, estou muito feliz. O que representa esse título para vocês, início de temporada e diante de um rival tão forte? Tudo. Eu acho que a gente treinou muito, dedicou muito. Às vezes aparece só a gente aqui sendo campeão, a gente brincando, se divertindo, mas
durante a semana a gente treina bastante, se dedica bastante, não só em campo, mas também fora para poder estar sempre bem. Então foi um título muito merecido e eu acho que o melhor time venceu. Agora você é de fato o maior artilheiro, 74 gols, maior artilheiro do Flamengo no século XXI, passou o Renato Abreu, isso é bacana para você? Muito, né? Realmente é uma marca expressiva, estou muito feliz, divido com meus companheiros que fazem a bola chegar até mim, aos goleiros que treinam muito comigo durante a semana. Então eu fico muito feliz, é um jogador como o Renato Abreu também, ser batido é muito legal, porque eu joguei junto com ele no Santos e com tão pouca idade bater esse recorde, como eu falei ali agora, espero bater mais. Valeu, tá aí o Gabi, Luiz, artilheiro do século no Flamengo. É o meu maior prazer. E a premiação do Palmeiras continua passando aqui o Gabriel Menino. PVC, falando novamente do jogo. Palmeiras do segundo tempo, com os meninos, foi melhor que o Palmeiras do primeiro? Foi melhor. O Danilo e o Gabriel Menino mudaram o sistema de marcação, acertaram o sistema de marcação. Havia muita dificuldade do Felipe Melo e do Zé Rafael quando os meias do Flamengo entravam às costas dos volantes e exploravam aquele espaço com muita sabedoria. O Gabriel Menino tem uma leitura de jogo impressionante para a idade dele. E o Danilo fez uma partida monstruosa. Foi dele, por exemplo, o passe pro Rony, que sofreu o pênalti. Faltou pro Danilo só a tranquilidade na hora da cobrança do pênalti, que daria ao Palmeiras o título se ele convertesse. Você viu o Gabriel Veron? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gustavo Gomes, já sem a proteção na cabeça. É o meu maior prazer, vê-lo brilhar. Jogadores vão passando 1 a 1. Aí o Wesley. Medalhas pro vice-campeão, medalhas pro Palmeiras. Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. Tá aí a medalha do zagueiro Luan. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado. É o Ai Jesus. Se firma cada vez mais PVC como um comandante, como uma referência técnica no time. O artilheiro do time na era Abel Ferreira, o melhor jogador do Palmeiras no jogo de hoje, autor dos 2 gols, está no momento brilhante, o Rafael Veiga. Medalha para o Patrick de Paula. Luiz. Vamos mais uma vez ao campo com o André Barroso. Ouvir aqui o Arrascaeta, que já está aqui com o prêmio de craque do jogo. Que jogo disputado, hein, Arrasca? Não, um jogo muito difícil, o time dele é muito qualificado. No segundo tempo baixamos um pouquinho a intensidade, depois tomamos um gol aí faltando poucos minutos. Mas a gente tem um grande goleiro, demonstrou mais uma vez hoje o Diego, então a gente sai muito feliz. Em algum momento você achou que estava perdido ali na disputa de pênaltis? Não, a gente acredita muito, como falei nele, é um grande pegador de pênalti, né? Então tinha ficado um pouquinho difícil por como se deu a tanda de pênalti, mas ele demonstrou mais uma vez que é um dos melhores. O Flamengo já começou bem com um título, o que dá para esperar do time para essa temporada? Não, a gente tem que ver o jogo de hoje, sacar as coisas positivas, não tão bom também, corrigir, melhorar, seguir sendo humilde até agora. A gente tem logrado coisas importantes, mas ainda tem muito pela frente. Obrigado, Arrascaeta, Luiz. Grande atuação do Arrascaeta. Eu estou de acordo com a eleição de melhor do jogo. A movimentação às costas dos volantes fez muita diferença. Começa o Flamengo a transformar a partida a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo ainda, com essa movimentação às costas dos volantes e com o Bruno Henrique aparecendo próximo do Gabigol. E foi achando espaço, foi construindo espaço, muito em função do Arrascaeta, que recupera a bola do primeiro gol e que faz o segundo no finalzinho da primeira etapa. O Abel Ferreira, que também não foi bem hoje não, hein? O Abel Ferreira recebeu o cartão vermelho merecidamente e atrapalha. É sempre importante ter o treinador em paz na beira do campo. Roque Quer, a sua análise em relação à expulsão do Abel? Eu acho que foi justa, né? Justamente porque o Adem fez todos os passos, né? Foi lá, falou com ele, depois deu o cartão amarelo e depois deu o vermelho. Eu acho que o Abel, ele chegou de uma forma no Brasil, né? Até porque vindo da Europa,
mais respeitoso com a arbitragem, mas depois viu que aqui, de certa forma, o ambiente é esse, né? Se fala muito com o árbitro, se reclama muito, isso é ruim para o jogo. E eu acho que ele excedeu. Acho que vale dar um toque nele, de que é normal aqui no Brasil se falar um pouco mais do que na Europa, sim, mas não pode exceder. E justamente eu acho assim, que num jogo como esse, quando você não tem o treinador ali no banco, ou o treinador está muito exaltado, isso de certa forma também prejudica a equipe. Aí o presidente Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras. Vem aí o time do Flamengo, Ana Thaís Matos, Felipe Luiz, puxa a fila. Jogador do primeiro tempo aí da partida, né? O Felipe Luiz jogou muito, depois já o Arrascaeta foi aos poucos dominando ali o jogo e se tornou de fato o melhor jogador da partida. E eu acho que é interessante a gente falar sobre o trabalho do Rogério, né? Porque se fala muito que individualmente o Flamengo se supera e que você não vê ainda a marca do trabalho do Rogério. Eu acho que isso é uma construção diária, não acontece de uma hora para outra. A principal marca até agora é a movimentação do William Arão. Mas hoje eu acho que a leitura que ele fez da principal fragilidade apresentada pelo Palmeiras até agora, com a movimentação do Bruno Henrique e do Arrascaeta, acho que também a gente pode colocar um pouco aí na marca do Rogério, né, na assinatura do Rogério, porque se teve uma forma do Flamengo equilibrar e ficar até melhor no jogo durante o primeiro tempo, foi por conta dessa leitura tática aí de explorar essa fragilidade que o Palmeiras já vinha apresentando, né, ou na verdade apresentou no meio de semana. Então ficou justa aí a eleição de melhor do jogo, mas gostaria de destacar aí um pouco também o trabalho do Rogério e das críticas que ele sofreu, né, no ano passado, e que ele ainda vai demorar para se livrar dessas críticas, porque o futebol brasileiro quer que ele dê a resposta imediata. E não só resposta com títulos, mas com atuação. Eu acho que hoje ele conseguiu mostrar um pouquinho do repertório dele como técnico também. Medalha aí pro Léo Pereira. O William Arão recebendo a sua medalha, conversando aqui com o Rogério Caboclo. Flamengo bicampeão da Supercopa. No passado, quando foi campeão da Supercopa, o técnico era Jorge Jesus. Das 4 edições de Supercopa, o Flamengo participou de 3. A Supercopa do Brasil nasceu em 1990 com o título do Grêmio contra o Vasco, o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 89, o Vasco campeão brasileiro de 19. Aqueles 2 jogos foram válidos pela Supercopa do Brasil e pela Copa Libertadores, valia para os 2 torneios. Depois, pela primeira vez, um torneio com um jogo único no Morumbi, o Corinthians venceu o Flamengo, o Corinthians campeão brasileiro de 90, o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90, o Corinthians venceu por 1-0 o gol do Neto. E depois essas 2 edições. Então, nas 3 edições de um jogo só, o Flamengo estava presente. Medalha para o Hugo Moura. Você acompanhando a premiação. Rodrigo Muniz, um pedido estava emprestado ao Curitiba ano passado. O Rogério Ceni pediu a volta do Rodrigo Muniz. São as medalhas para os jogadores do Flamengo. João Gomes entrou no jogo, bateu pênalti. Os campeões vão recebendo suas medalhas nesse momento. Tá aí Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas... Aqui a ginga do Mateuzinho. Hugo. Eu teria um desgosto profundo. O Flamengo tem um goleiro muito promissor e é interessante essa transição. Eu julgo interessante renovar com o Diego Alves, por exemplo, o PVC. Ela dá quilometragem para o Hugo. 1, 2 anos ali, numa transição, acompanhando o trabalho, aprendendo com o Diego. O Hugo foi campeão brasileiro jogando como titular em função da lesão do Diego na reta de chegada. Mas o Hugo terminou a temporada de 2020 muito pressionado por erro de saída de bola. É bom para ele também ter a tranquilidade e a convivência com o Diego Alves. Conviver com o mais experiente vai ajudá-lo a ser um goleiro mais maduro depois. Medalha para Bruno Viana. Ana Thaís Matos. O Flamengo pensando na sequência da temporada. O Flamengo precisa ou deveria buscar reforços ou
sobra, tem o melhor elenco ainda no futebol brasileiro? Acho que o Rogério pode olhar também com carinho para a base do Flamengo, né? Como ele tem feito aí nessa chegada dele, principalmente para o reserva do Diego, né? Para esse jogador ali, esse primeiro volante, entre aspas, né? Que a gente nem considera isso mais no time do Flamengo, mas eu acho que vale ficar de olho nessa posição, né? Principalmente pela questão física do Diego. Acho que pode ser algo para se pensar aí no decorrer da temporada. Tem bons nomes na base, mas eu acho que vale ficar de olho aí como que vai acontecer esse amadurecimento, porque ele vai precisar. Né? Esse ano vai ser uma temporada mais intensa do que a outra ainda, né? Mesmo com essa pausa que deu para alguns titulares antes do início da temporada, mas eu acho que vale pensar especificamente nessa posição, se é que a gente pode falar alguma coisa desse grande elenco do Flamengo. Aí, Arrascaeta, temos também um grande elenco no Palmeiras, temos um Grêmio se reforçando, um Atlético Mineiro, uma temporada que promete. Você diria que promete mais equilíbrio, Ana Thaís? Dá para pensar nesses termos? Sim, com os times que investiram muito, mas também com times que vêm com o jeito de jogar, forma de jogar muito bem definida, né? Como são casos dos times que estão no Nordeste, né? Como é o caso do Ceará. A gente tem os times com bons investimentos, como você já citou, mas a gente tem bons nível técnico também fora, né, desses grandes investimentos, ou, né, dentro da realidade de cada time, porque o Ceará também é um time que investiu bastante dentro da sua realidade. Acho que a gente tem tudo para ter um grande campeonato brasileiro e uma ótima temporada, apesar do desgaste do calendário, que para mim vai ser uma marca aí dessa temporada. Tá aí Gabriel Barbosa, o Gabigol. Medalhas sendo entregues, o Gabi já deu ali um beijo na taça. Medalha para Everton Ribeiro. Nós temos aí o Rogério Caboclo, Walter Feldman, Reinaldo Bastos, Léo Ferraz e Manuel Flores. Deve ser bom demais ser goleiro no momento desses, né? Porque você só tem a ganhar, você não tem a perder. Não vai levar um frango numa cobrança de pênalti. Não vai rolar. E esse cara pega muito pênalti. Brilha mais uma vez Diego Alves do Flamengo. E esse sabe muito bem dessa situação, técnico do Flamengo, Rogério Ceni. O presidente da CBF, que é conselheiro do São Paulo. Os dois conviveram por um período ali no Morumbi. Numa relação torcedor e ídolo, e agora é um convívio diferente. Carlos Caboclo, o pai do Rogério Caboclo, era conselheiro e parte da direção de São Paulo no começo dos anos 90, quando o Rogério chegou ao Morumbi. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no O Flamengo ganha a Supercopa nos pênaltis com muita emoção. Ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Se faltasse o Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou. E daqui a pouquinho, Marcelo Barreto comanda o Troca de Passes no Sport TV com tudo. Nessa manhã de muita emoção para os torcedores do Flamengo e do Palmeiras, tudo da Supercopa já já. Com o Barreto no Troca de Passes. Uma vez Flamengo. Esse recuo, Ana Thaís, de certa forma, marca uma reinvenção do Diego? Eu pelo menos, esperava muito que algum técnico fizesse isso com ele, né? Depende muito da questão física pro Diego render nessa posição, e eu acho que ele ganhou a confiança do Rogério, e foi uma troca de confianças, né? O Rogério apostou muito nessa troca de confiança e ele deu o retorno jogando nessa posição. Acho que, assim, um bom ponto pro Diego se reinventar dentro do time do Flamengo. O Flamengo vai erguer o troféu. Diego Alves chama Diego Ribas. Os dois estão com a braçadeira nesse momento. Flamengo ganha mais uma vez a Supercopa. O Flamengo é bicampeão da Supercopa. Venceu ano passado o Atlético Paranaense, bate esse ano o Palmeiras. Flamengo, campeão. Flamengo,
bicampeão da Supercopa! Uma vez Flamengo. E com essa bonita festa rubro-negra, com o delírio dos jogadores do Flamengo, com a ginga do Diego Ribas, eu chamo o meu amigo Marcelo Barreto. Alô, Barreto! Alô, Luiz Carlos Júnior, muito obrigado a você, a Ana Thaís Matos, ao Paulo Vinícius Coelho. Estamos começando esta edição do Troca de Passes. Só precisamos fazer uma paradinha muito rápida para o intervalo e na volta teremos o Carlos Eduardo Lino e o Roque Júnior para trazer mais informações, entrevistas ao vivo, muito mais sobre esse Flamengo e Palmeiras pela Supercopa. Flamengo, sempre Flamengo.